Salve, salve, meu amigo, minha amiga. Tô aqui fora do meu estúdio, então a qualidade pode não estar tão boa da minha imagem, mas a qualidade da aula vai estar show. Tanto da voz quanto do que tiver escrito. Vamos fazer aqui um bate-papo sobre duração do trabalho, os tópicos da CLT, do artigo 57 ao artigo 75. É um assunto que não é tão complexo, mas tem sempre uns peguinhas de prova que acaba derrubando muita gente. Esse vídeo aqui está gratuito, está disponível aqui no YouTube, mas o material de apoio não é gratuito. Eu vou deixar aqui embaixo o link, se você quiser adquirir. Tanto o material, os slides que vão ser apresentados aqui, quanto muitos mapas mentais e uma cacetada também de questões inéditas para você fixar o conteúdo. Vou deixar o link aqui embaixo e vamos nessa. Vamos lá. Começando do artigo 57, que trata da seção 1, que são as disposições preliminares. Na verdade é uma só. Os preceitos deste capítulo aplicam-se a todas as atividades, exceto as expressamente excluídas, constituindo exceções às disposições especiais, concernentes estritamente a peculiaridades profissionais constantes do capítulo 1 ou do título 3. Basicamente, o que é que ele está dizendo aqui? Em regra, as disposições desse capítulo, que trata da duração do trabalho, essas disposições aplicam-se sobre todas as atividades, exceto aquelas atividades em que o próprio capítulo disser, a própria CLT disser. Para essa disposição não se aplica a essa atividade. Isso aqui é um blá blá blázinho que não cai em prova não. Vamos lá, a seção 2 ela já entra especificamente na jornada do trabalho. O que é que ela diz? Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto que não excederem a 5 minutos. Ninguém chega pontualmente, por exemplo, se você trabalha de 9 às 17, você não vai chegar pontualmente às 9:00 e sair às 17:00. Então, existe aí um período aí de 5 minutos, para mais ou para menos, que é o prazo de tolerância, desde que observe o limite máximo diário de 10 minutos. Então, se você chega, por exemplo, se você sai para o almoço, você sai 5 minutos antes, chega 5 minutos depois, e na hora do almoço você faz a mesma coisa, tanto para chegar no expediente de manhã quanto para a hora do almoço, se você fizer aí, você perdeu aí 20 minutos. Então, opa, aí já desconta. Então, você pode ter esses 5 minutos aí a mais ou a menos, desde que observado o limite de 10 minutos diários, tanto para mais quanto para menos. E aí você não vai ter desconto no seu contra-cheque, nem vai ter jornada extraordinária, nem vai ter pagamento de hora extra. A duração normal do trabalho ela é de 8 horas diárias para empregados em qualquer atividade privada, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Para algumas atividades pode ser fixado um limite diferente dessas 8 horas diárias, mas em regra, o trabalho normal, 8 horas diárias. Não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador, o tempo usado pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e também para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador. Há muito tempo existia uma disposição que dizia que o tempo que o empregado levava de transporte da sua casa até o trabalho deveria ser contado como tempo de trabalho. Essa disposição já não existe mais. Tempo de trabalho é o tempo que você está à disposição do empregador. Não importa quanto tempo, que horas você saiu de casa. O que importa é a hora que você chega lá para trabalhar. Ainda que o próprio empregador disponibilize um meio de transporte, algo. A empresa vai disponibilizar uma van para ir buscar os empregados. Tudo bem, mas só vai contar como tempo de trabalho quando chegar no local de trabalho. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares, ou aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares. Então, observe que nesse segundo caso você pode ter até 32 horas semanais. Então, você tem duas opções. Ou você combina fixo ali 30 horas semanais e não tem horas suplementares, aí ok, é regime de tempo parcial. Ou você combina ali 26 horas fixas, podendo fazer até 6 horas suplementares semanais. Ainda é regime de tempo parcial. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções,
tempo integral. Então vai pegar o funcionário que cumpre o tempo integral, vai fazer ali uma regra de 3 e vai ver qual é o salário do empregado que cumpre o tempo parcial, o regime de tempo parcial. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Então, o empregado já está lá fazendo um regime de tempo integral dele. O empregador não pode, agora quero lhe pagar menos, vou lhe botar em regime de tempo parcial. Não, peraí. O cara já está programado ali com as despesas mensais dele, não pode ser assim. Se o empregado quiser, ele pode fazer, se o empregador, claro, né, isso aí é em comum acordo. O que esse parágrafo 2º está dizendo é que o empregador não pode impor isso ao empregado, certo? Então, será feito mediante opção manifestada perante a empresa. O parágrafo 3º, as horas suplementares, a duração do trabalho semanal normal, serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Observe que aqui ele não falou de até 50% a mais, nem de pelo menos 50% a mais. Ele falou que serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Se o contrato de trabalho em regime de tempo parcial for inferior a 26 horas semanais, que já está fugindo um pouco do que a gente viu. A gente viu que podia ser de 30, sem possibilidade de horas suplementares, ou de 26, podendo ter até 6 horas suplementares. E aqui ele está dizendo, se for inferior a 26 horas semanais, ainda assim será um regime de tempo parcial, as horas suplementares serão consideradas horas extras para fins de pagamento e também serão limitadas a 6 horas suplementares semanais. Então aqui agora a gente já sabe. Quero contratar, eu quero não, uma empresa quer contratar um empregado para trabalhar 20 horas semanais. Pode? Pode. E aí ele pode fazer mais 10 horas semanais extras para bater as 30? Não pode. Ele só pode fazer até 6 horas suplementares semanais. Se ele tiver 26 horas semanais ou menos, né? Porque se ele tiver 26 também, ele só pode fazer ali as 6 horas semanais. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Então, o empregado ele fez ali 4 horas semanais, 4 horas suplementares naquela semana. Na semana seguinte, ele pode começar, ele pode trabalhar 4 horas a menos. Se até a semana seguinte não houver essa compensação, aí tem que pagar ele essas 4 horas suplementares a mais. Não pode ficar postergando para mês que vem você paga, não. Ou na semana seguinte ele tem esse período de descanso a mais, ou paga ele. Já entra na folha no contra-cheque. É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, da mesma forma com o empregado de tempo integral. Então, o empregado que está contratado sob o regime de tempo parcial também tem esse mesmo direito de converter ali 1/3 das férias em abono pecuniário, o que a gente chama de vender o terço das férias. Né? Você tem 30 dias de férias por ano, você vende 10 e tira 20. As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130 da CLT. O artigo 130 da CLT é aquele artigo que trata dos dias, quantos dias você vai ter direito, a depender da quantidade de faltas que você teve. Não vamos nos aprofundar nisso agora. Se você quiser dar uma lida, pausa o vídeo e vamos nessa. Esse aqui são alguns mapinhas que eu deixei que é exatamente aquilo que a gente acabou de ver. Se você quiser ler em mapa, fica muito mais fácil agora. E principalmente para revisar, isso aqui é bem interessante. Eu não vou ler novamente, claro. Isso aqui também, após cada... Deixa eu ver, isso aqui a gente já falou. E aqui eu trouxe o artigo 130 também. Eu já trouxe ele aqui desenhadinho como mapa mental para você. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, desde que haja acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, a hora normal, a gente sabe que o período normal de trabalho são ali de 8 horas diárias, mas você pode fazer até 2 horas extras por dia. Isso aqui a gente já está falando agora do regime de trabalho em tempo integral. A remuneração da hora extra será 50% superior à hora normal, pelo menos. Então, aqui ele já trouxe o pelo menos.
No outro, apesar dele não ter trazido pelo menos, se a empresa disser que vai pagar 300% a hora extra, eu não acredito que vai reclamar e também não estaria em desacordo com a CLT. O que a CLT dispõe são as obrigações. Então, o empregador, você tem a obrigação de pagar 50% a ele pela hora extra. Mas se o empregador quiser pagar mais, não está contrariando nada não. Certo? Vamos lá. Parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Ou seja, no período de um ano, você tem que manter ali a jornada semanal com aquela quantidade de horas. Você conseguir fazer isso, trabalhou uma hora a mais aqui, outro dia você vai compensar, você trabalha uma hora a menos. E aí, quando você pegar ali o período de um ano, bom, as jornadas semanais estão dentro do horário previsto, do horário combinado, então tudo bem, não precisa haver pagamento extra. Certo? E lembrando sempre, não pode ser ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. A não ser que a gente esteja num outro regime. Existem regimes de plantões. Calma que a gente vai chegar lá. Em regra, a gente não pode ultrapassar esse limite máximo de 10 horas diárias. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Isso aqui é interessante, é questão de prova. O trabalhador fez ali horas extras, e 2 meses depois rescindiu o contrato. Ele vai ter direito a essas horas extras que ele fez? Claro. Ele não compensou, ele não teve esse tempo de descanso para compensar. Beleza, isso aí está tranquilo. Agora o pagamento vai ser vão ser calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Então não é lá na data de quando ele fez hora extra. Então se ele fez hora extra, no mês seguinte ele ganhou uma promoção, aumentou o salário, no mês seguinte ele foi demitido, teve a rescisão contratual, ele vai ter aquelas horas extras pagas de acordo com o novo salário dele, que é o salário no momento da rescisão. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então pode haver um banco de horas, desde que haja um acordo individual escrito, não é verbal, é escrito, e a compensação ela deve ocorrer no período máximo de 6 meses. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para a compensação no mesmo mês. Opa, mas professor, você falou que só podia ser escrito. Isso, só pode ser escrito o banco de horas, que é aquele que o empregado ele tem 6 meses ali para compensar. Esse é o banco de horas, esse tem que ser escrito. Mas você pode fazer ali uma compensação de jornada, que o acordo é individual tácito. Pô, o empregado ficou ali, o empregado chega, chefe, preciso terminar isso aqui hoje, não terminei ainda, preciso ir de mais uma hora. Pronto, tudo bem, amanhã você chega uma hora mais tarde. Normal isso, acontece. Certo? Desde que ocorra a compensação no mesmo mês. Isso aqui não é o banco de horas. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, foi o que a gente acabou de ver, o artigo 59, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Lembra que eu falei? A regra são 8 horas diárias, podendo levar até 10. Porém, em exceção a esse artigo 59, existe o regime de escala, que é 12 por 36. Você trabalha 12 horas, tem 36 horas ininterruptas de descanso. A remuneração pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações do trabalho noturno, quando houver. De que tratam os artigos 70 e o parágrafo 3º do artigo 73. Eles estão aqui, se você quiser ler, mas o que ele está dizendo é que, olha lá, a remuneração mensal ela já abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado. Então, você vai fazer uma escala de 12 por 36, mas você vai trabalhar num domingo. Você vai ganhar um valor a mais por estar trabalhando no domingo? Não, já está incluso ali na remuneração, na sua escala 12 por 36.
certo? Artigo 59b. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Então, se você descumpriu ali alguma exigência legal para compensação da jornada, você não vai repetir, você não vai pagar em dobro as horas excedentes. Certo? Isso aqui é bem tranquilo, apesar do texto ser bem confuso, né? Ele está dizendo que você não vai pagar em dobro as horas excedentes, desde que, se não ultrapassada a duração máxima semanal. Então você vai pagar ali a hora excedente dele, né? E desde que sempre respeitando a duração máxima semanal. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Então não é sempre porque ele está prestando hora habitual ali toda semana, ele presta 2, 3, 4 horas a mais, isso não descaracteriza o acordo de compensação. Né? Pode ser que ele fique 2, 3, 4 semanas assim, e na quinta semana ele faça a compensação, a depender ali se ele pode, né, levar de um mês para o outro, se não pode. Né, a depender se for banco de horas ou se for uma jornada, né, se não for o banco de horas, certo? Então, em regra, a prestação de horas habituais não descaracteriza o acordo de compensação. É isso que você precisa levar para a sua prova. Nas atividades insalubres, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais procederão aos necessários exames locais e vão fazer a verificação dos métodos e dos processos de trabalho, tanto de forma direta quanto por intermédio de autoridades sanitárias, que podem ser federais, estaduais ou municipais. E excetuam-se dessa exigência prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Então, em regra, nas atividades insalubres, se você vai fazer uma prorrogação de trabalho, prorrogação de jornada nas atividades insalubres, é necessário uma licença prévia da autoridade competente, exceto nos casos de jornada 12 por 36. Um enfermeiro, um médico que vai fazer jornada 12 por 36, não precisa haver essa licença prévia da autoridade competente. A duração do trabalho poderá exceder do limite legal ou convencionado. Então, assim, a lei ela diz, ó, isso aqui é o limite máximo. Mas pode passar também. Se você vê aí que tem uma necessidade, pode passar também. É mais ou menos assim. Então, a jornada, a duração, ela pode exceder do limite legal ou do limite acordado, se ocorrer necessidade imperiosa, para fazer face a motivo de força maior ou para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja a inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Então, o cara está ali trabalhando, vai lançar um produto naquele dia. Se ele não cumprir ali, não terminar naquele dia, vai ser um prejuízo enorme para a empresa. Então, opa, a gente pode esticar a jornada dele aí além do estabelecido legalmente, além do limite legal. É interessante, né? Ó, limite é esse aqui, mas se você quiser passar também, a gente tolera. Enfim, vamos nessa. O excesso pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho. Ó, que interessante. Se você, assim, existem casos que são bem mais graves. Aconteceu uma enchente, tem uns trabalhadores ali da obra, aconteceu uma enchente e precisa tirar o material dali rápido, senão vai ter um prejuízo muito grande. Opa, então ele pode exigir dos trabalhadores essa prolongação, essa duração do trabalho excedente, independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previsto nesse artigo, a remuneração será de pelo menos 25% superior à normal. E o trabalho não poderá exceder de 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Opa, então agora a gente tem um limite aqui. 12 horas. Você pode estender o trabalho ali às 8 horas. 8 horas em regra, a gente estende até 10. Aconteceu um motivo de força maior, uma necessidade imperiosa, pode estender até 12. Desde que a lei não fixe outro limite. Isso aqui é interessante. Isso aqui, ele não está fazendo hora extra porque ele quer, porque o empregador pediu, não.
A gente entende que nesse artigo aqui ele está trabalhando com necessidade. Então, nesse caso de motivo de força maior, a remuneração da hora extra ela não precisa mais ser de 50% a mais. No caso de motivo de força maior, a remuneração da hora extra pode ser igualzinha à hora normal, certo? Pode ser igual, não precisa nem ter acréscimo na hora extra, se houver motivo de força maior. Se houver outra questão, como atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, aí a remuneração da hora extra precisa ser pelo menos 25% superior à hora normal, certo? Então não precisa cumprir aqueles 50%, porque aqui ele entende que existe uma necessidade do empregador, existe uma necessidade ali da empresa. Então não é algo assim facultativo, que ele está escolhendo fazer aquela hora, exigir aquela hora extra. É uma necessidade, então ele não precisa pagar tanto por aquela hora extra. Ele precisa pagar. Se for motivo de força maior, não precisa pagar nada a mais. Precisa pagar o valor da hora extra, né? Que pode ter o mesmo valor da hora normal. E nos demais casos, ele esse acréscimo, essa hora extra, precisa ser paga com pelo menos 25% a mais do que a hora normal. Bom, a duração do trabalho ela poderá ser prorrogada. Quando é que a duração do trabalho pode ser prorrogada? Sempre que ocorrer a interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais ou de força maior, que determine a impossibilidade de sua realização. Então, houve ali um acidente de trabalho que precisou interromper o trabalho, então essa interrupção ela pode ser compensada no final da jornada, pode estender a duração do trabalho naquele dia. Pelo tempo necessário, até o máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda as 10 horas diárias, em período não superior a 45 dias por ano. E essa recuperação ela fica sujeita à prévia autorização da autoridade competente. Isso aqui já é mais difícil a gente imaginar um caso prático, mas foca no objetivo, foca na prova, guarda isso aqui, que isso aqui é questão de prova. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Esse capítulo trata da duração do trabalho. Então vamos ver agora quais são as atividades dos empregados que não estão abrangidos por essas disposições que nós acabamos de ver. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e no registro de empregados. Também não estão abrangidos por esse capítulo os gerentes, assim considerados os que exercem cargo de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e os chefes de departamento ou filial. E também não estão abrangidos por este capítulo os empregados em regime de teletrabalho, que prestam serviço por produção ou por tarefa. Bom, se ele está em teletrabalho, ele faz uma atividade externa. Não necessariamente. Não, falei besteira. Atividade externa geralmente é aquela em que a pessoa sai. Você vai visitar consultórios, vai visitar lojas, você precisa fazer ali um trabalho na rua mesmo. Então isso aí é o trabalho externo. Teletrabalho a pessoa está em casa no computador. Tem uma diferençazinha conceitual aí. Mas o objetivo aqui é que você entenda que essas pessoas que não tem como você controlar o horário delas, essas pessoas não estão submetidas a essas disposições sobre duração do trabalho que nós acabamos de ver. Estamos vendo ainda, porque ainda estamos vendo este capítulo. O artigo 63, ele diz que não haverá distinção entre empregados e interessados, e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social, não exclui o participante do regime deste capítulo. Faz uma sopa de letrinhas aqui, uma coisa bem estranha que eles escreveram aqui, mas guarda isso aí pode ser questão de prova. Vamos ler de novo. Não haverá, isso aqui é um artigo só. Eu separei em 2 tópicos para facilitar a leitura. Acreditem, se fosse um artigo só, estaria pior ainda do que está aqui. Então vamos lá. Não haverá distinção entre empregados e interessados, e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social, não exclui o participante do regime deste capítulo. Vai ser questão de prova, hein? Guarda isso aí. Artigo 64. O salário hora normal, no caso do empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal, correspondente à duração do trabalho, por 30 vezes o número de horas desta duração. Então você não divide por 22 vezes o número de horas. Você pega o salário, você pega a quantidade de horas do dia, pega o salário, multiplica a quantidade de horas por 30 e divide o salário por esse resultado, por essa multiplicação da quantidade de horas diárias por 30. Certo?
Desculpa, na verdade eu estou explicando o cálculo inverso. Você vai pegar o salário e vai dividir por 30 vezes o número de horas da duração diária, para você ter ali o salário hora normal do empregado. Sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á para o cálculo em lugar desse número, os dias de trabalho por mês. Então, se você não trabalha ali 30 dias, você trabalha 20, vai dividir por 20 vezes o número de horas diárias. No caso do empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho pelo número de horas de efetivo trabalho. Então, se é diarista, vai ser um dia, o salário de um dia. Você pega um dia e divide pela quantidade de horas diárias de trabalho. Seção 3 dos períodos de descanso. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Isso aqui é interessante. Você não pode sair do trabalho 10 horas da noite e pegar 6 horas da manhã do dia seguinte. Você precisa ter pelo menos 11 horas consecutivas de descanso entre duas jornadas de trabalho. Trabalho aos domingos. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Não pode ser que coincida com parte do domingo ali, de repente ele pega de um dia para o outro, ele trabalha ali até metade do domingo. Enfim, o que ele está dizendo aqui é que, preferencialmente, ele deve coincidir com o domingo, o qual, a não ser que haja conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço. Um hospital, um pronto-socorro, não vai poder dar aos médicos o domingo, não vai poder dar a todos os médicos, os plantonistas, o domingo de descanso, senão no domingo não tem ninguém lá. Então existe uma necessidade imperiosa do serviço e uma conveniência pública também. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada, e constando de quadro sujeito à fiscalização. Por exemplo, quem conhece pessoas que trabalham em hotel, recepção de hotel, você folga um domingo, na outra semana você trabalha no domingo. Então existe ali uma escala mensal para que você não trabalhe todos os domingos. Exceto elenco teatral, porque às vezes tem um teatro, o teatro só se apresenta no domingo, sábado e domingo. Não dá para esse sábado você não trabalha, esse domingo você não trabalha e vai ser substituído, enfim. A lei ela já fez essa exceção aos elencos teatrais. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Essa permissão muitas vezes ela já é concedida em caráter geral para algumas atividades. Não se apegue como acontece isso aqui na prática, não. A prática você se preocupa quando for concursado. O concurseiro ele precisa da teoria, não da prática. Parágrafo único. Essa permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos, cabendo ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedir instruções em que sejam especificadas tais atividades. Então, se são atividades que, pela sua própria natureza ou pela conveniência pública, essas atividades devem ser exercidas aos domingos, essa permissão do ministro ela já será concedida a título permanente, certo? Na verdade, o ministro ele vai expedir as instruções. Mas quem emite a permissão permanente é a autoridade competente. Nos demais casos, ela será dada sob forma transitória, com discriminação do período autorizado, o qual, de cada vez, não excederá de 60 dias. Então, se não é uma atividade que deve ser exercida aos domingos, pela sua conveniência pública ou por sua natureza, então ela pode até se receber a permissão para que haja trabalho no domingo, mas em períodos não superiores a 60 dias. Não vai ser aquela permissão permanente. Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos nem as instruções que, para seu cumprimento, foram expedidas para autoridades competentes em matéria de trabalho. Professor, eu não entendi nada. Você também não está perdendo nada. Isso aqui é um blá blá blázinho da lei. Não vejo possibilidade disso cair em prova, não. Porque ele está dizendo aqui no regulamento das atividades, os municípios eles não podem contrariar a CLT. Ele basicamente está dizendo isso. Salvo disposto nos artigos 68 e 69, que acabamos de ver, é vedado o trabalho em dias de feriados nacionais e feriados religiosos, nos termos da legislação própria.
Então a gente viu que existe ali, se houver uma conveniência pública, uma necessidade de trabalho aos domingos, vai trabalhar também em feriados nacionais, religiosos, óbvio. Mas ressalvados esses casos, é vedado o trabalho em dia de feriados nacionais e feriados religiosos. O artigo 71 ele fala o seguinte: em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual deverá ser de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas, salvo acordo escrito ou contrato coletivo ou em contrário. Então você pode tirar ali 1 hora de almoço ou 2 horas, desde que esteja acordado, claro, com o chefe. Ó, a empresa diz, você pode tirar aqui de 1 a 2 horas de almoço. Aí tudo bem. E não pode passar de 2 horas e não pode ser menor do que 1 hora. Desde que não haja o acordo, né? Se houver o acordo escrito ou um contrato coletivo que diga ao contrário, que estabeleça uma duração de intervalo de almoço diferente, aí tudo bem, aí pode ser. Se o trabalho não exceder de 6 horas, obrigatoriamente deve haver um intervalo de 15 minutos, desde que a duração do trabalho seja maior do que 4 horas. A ordem aqui não ficou tão boa não, mas a ideia é: se você tem um trabalho entre 4 e 6 horas, sua duração do trabalho é entre 4 e 6 horas, precisa de pelo menos precisa de um intervalo de 15 minutos. Se for menor do que 4 horas, a lei ela não obriga a ter intervalo nenhum. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Não inventa botar que o intervalo de almoço é computado na duração do trabalho, não. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição pode ser reduzido por ato do ministro do Trabalho, da Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação e Previdência Social, se for verificado que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Então, se você tem ali 8 horas, as 8 horas diárias, não pode ter o trabalho prorrogado, não pode ter o regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Você faz ali as 8 horas diárias, você pode ter um intervalo reduzido a meia hora, desde que haja toda essa burocracia que a gente viu. Tem que ter um ato do ministro, ele tem que ouvir o serviço de alimentação, tem que verificar que o estabelecimento atende às exigências de refeitório. Porque se o cara tiver que sair para um restaurante para almoçar, não tem como ele ir e voltar em meia hora. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, se o empregador tinha que ter um intervalo de 1 hora e ele faz um intervalo de 30 minutos, não vou botar 30 não, porque aí acaba fazendo confusão. De 40 minutos, o empregador ele precisa pagar os 20 minutos que ele não teve ali de intervalo, que vai entrar como hora extra do empregado, que deve ser pago com acréscimo de 50% sobre a hora normal. O intervalo expresso no caput, que a gente acabou de ver, pode ser reduzido ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado. Deixa eu botar aqui o parágrafo 1º para a gente já lembrar, que trata do intervalo de 15 minutos. Então, o intervalo de 15 minutos ele não pode ser reduzido, ele só pode ser fracionado. Quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza dos serviços em virtude de condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins, nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Então pode ser ali que em vez de dar o intervalo de 1 hora, ele faça alguns intervalos menores. Ou em vez de dar ou até ele pode reduzir, né? A gente já viu que o intervalo podia ser reduzido. Mas nesse caso aqui ele está dizendo que para esses empregados específicos pode ser reduzido sem precisar do ato do ministro. E só lembrando, no caso do parágrafo 1º, que é quando tem entre 4 e 6 horas de trabalho, que a gente tem aquele intervalo de 15 minutos, o intervalo ele não pode ser reduzido, só pode ser fracionado. Nos serviços permanentes de mecanografia, que é a datilografia, a escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivos corresponderá um repouso de 10 minutos, não deduzidos da duração normal de trabalho. Então, esses 10 minutos eles não são deduzidos daquela duração normal do trabalho.
certo? Eles são contabilizados. Esse tempo de repouso aqui ele é contabilizado como duração normal do trabalho. Cada 90 minutos, ganha 10 de descanso. Total aí 100 minutos para ajudar você a decorar. O trabalho noturno. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao do diurno. E para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora noturna. Então, em regra, o trabalho noturno tem um acréscimo na hora noturna, ela tem um acréscimo de 20% sobre a hora diurna. A hora diurna é a hora matutina, digamos assim, né? Aquela hora que não é noturna. Exceto nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, porque, por exemplo, às vezes numa semana o pessoal ali pega de noite, na outra semana pega de manhã. Então, nesse caso aí não precisa ter essa diferença, porque todo mundo vai fazer ali horas de manhã e de noite e já está incluso no salário aquela diferença. A hora do trabalho noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos. Então, a hora do trabalho noturno não é uma hora, são 52 minutos e 30 segundos. Considera-se noturno o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Então, noturno, das 22 às 5 da manhã. O acréscimo, em se tratando de empresas que não mantenham, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem. Então vamos lá. Se a gente está falando de empresas que elas não têm um trabalho noturno habitual, essa contabilização da hora extra, da hora noturna, vai ser feita tendo em vista quantitativos pagos por trabalho diurnos de natureza semelhante. Então, se ela não exerce ali aquele trabalho noturno específico e precisou exercer aquele trabalho noturno, vai utilizar como valor da hora, para calcular o valor da hora, trabalhos semelhantes, trabalhos de natureza semelhantes que ocorrem diurnamente. Isso aqui é um blá blá blázinho, se cair ele deve cair na literalidade. É muito complicado do examinador fazer uma questão que envolva um raciocínio maior aqui. E em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, então é uma empresa que trabalha mesmo noturnamente, é uma boate, enfim. O trabalho noturno já decorre da natureza de suas atividades. Então esse aumento na hora ele deve ser calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem. Então, se é um boate ali que trabalha e fala, vamos trabalhar em boate, o cara ali vai trabalhar de 22 às 5, salário de tanto. Opa, se não for o salário mínimo, se for a mais, né, do que o salário mínimo, já está incluso ali o percentual da hora extra da hora extra noturna, não é hora extra não, desculpa. O percentual a mais da hora noturna. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. Óbvio, né? Se o trabalho é misto, hora diurna, vai aplicar as disposições da hora diurna. Hora noturna, vai aplicar as disposições da hora noturna. As prorrogações do trabalho noturno aplicam-se ao disposto neste capítulo. Mesma coisa, se você está trabalhando ali noturnamente e precisa prolongar aquela jornada de trabalho, vai ter que seguir as leis da CLT, 8 horas diárias, no máximo 10 diárias, essas 2 horas são horas extras, podem ser compensadas, ou se não for compensadas, tem que ser pagas. É tudo aquilo que a gente já viu, né? Obviamente, se o trabalho for noturno, também precisa seguir a CLT. Seção 5 do quadro de horário. O horário do trabalho será anotado em registro de empregados. Difícil esse dispositivo, né? Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e da hora de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Permitida a pré-assinalação nome difícil, do período de repouso. Então ele pode já deixar lá escrito o período de repouso. Então precisa ter esse registro, esse controle de horas. Uma coisa interessante que não se aceita atualmente é aquele horário britânico que chamam. Chegar 9 horas, sair às 17.
Está lá o registro de ponto todo, dizendo que o empregado saiu às 9h00, saiu às 17h00. Isso aí já subentende-se que não foi feito o registro de forma correta. Mas isso aí é o entendimento dos tribunais. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe este artigo. Então, se ele faz o trabalho externo, ele tem ali no próprio, com ele mesmo, o registro dos horários dele. Ele pode manter com ele mesmo. Pode não, na verdade é que ele diz que manterá, né? Constará de registro manual em seu poder. Manual, mecânico ou eletrônico. Ele pode anotar no celular também. Fica permitida a utilização de registro de ponto, por exceção, à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Registro de ponto por exceção é aquilo que não é normal. A exceção é aquilo que não é normal. Então, aquele empregado precisou sair mais cedo, aquele empregado precisou faltar para ir no médico, precisou sair mais cedo para ir no médico. Aquelas faltas permitidas legalmente pela própria CLT. Isso se chama registro de ponto de exceção. Por último aqui, as penalidades. Ele traz aqui um dispositivo, né, sobre as penalidades que diz que está escrito na CLT, é importante você ler, mas nossa, ele traz uma multa em cruzeiros. 50 a 5 mil cruzeiros, acho que é 55, mas difícil, provavelmente está escrito 50 a 5 lá na CLT mesmo. Não acredito que tenha sido erro para passar por aqui não, porque eu copiei e colei. Mas enfim, isso aqui é uma multa que, se você quiser levar para sua prova, não está perdendo nada, né? 55. E... Não, gente, perdão, não é 55 não, é de 50 a 5 mil cruzeiros. Viajei agora, o português foi embora aqui, me deixou na mão aqui agora. Uma multa de 50 até 5 mil cruzeiros. Então pode ser uma multa de 50 cruzeiros, uma multa de 1.000 cruzeiros, 2.000 cruzeiros, né? Então é uma multa de 50 até 5 mil cruzeiros. E que é aplicada em dobro em caso de reincidência e oposição à fiscalização ou em caso de desacato à autoridade. Isso aqui é importante saber. Eu guardaria isso para a prova. Quem é competente para impor a penalidade? No Distrito Federal, a autoridade de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho. E nos estados e no território do Acre, para você ver como a CLT é atual, as autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Com isso a gente encerra esse capítulo da duração do trabalho. Lembrando, aqui embaixo do vídeo tem um linkzinho com material de apoio, material com mapas mentais e um material com questões, que não é gratuito. Esse é pago. Apesar do vídeo estar aqui gratuitamente, o material escrito é pago. Bons estudos!